eu vou ensinar dois tipos de arranjo para vocês. O arranjo comum, o arranjo de base, que são todos os balões com o mesmo tamanho, e o arranjo desconstruído, que são diversos tamanhos de balão formando um arranjo só. Por aqui nós temos 3 tamanhos de bolo que mais saem, que são os tamanhos de 13, 15 e 20 centímetros. Para isso a gente fez um molde numa folha de 30 por 30 com o tamanho de 13 centímetros e o tamanho de 20, para que a gente consiga saber uma média de tamanho do nosso arranjo de balloon cake que fique proporcional ao nosso bolo. Normalmente os arranjos são feitos para bolos acima de 15 centímetros, que são um pouquinho maiores do que o de 13, senão ia ficar muito pequenininho. Por aqui nunca saiu um arranjo de balloon cake para um bolo de 13 centímetros, então o nosso padrão já é para o maior que 15 mesmo. Eu vou ensinar dois tipos de arranjo para vocês. O arranjo comum, o arranjo de base, que são todos os balões com o mesmo tamanho, e o arranjo desconstruído, que são diversos tamanhos de balão formando um arranjo só. Beleza? Então bora que eu vou ensinar dos dois jeitos para você. E para fazer esse arranjo, os dois tipos, eu separei duas composições de cores. Uma que é mais puxada para o Halloween, que são cores mais escuras, roxo, laranja, preto e prata. E outras que são cores base, que são uma variação entre verde, azul e branco, que super combina também com tudo. Então vamos lá, vou ensinar para você como que a gente vai fazer para fazer essa medição dos dois jeitos. Primeiro a gente vai fazer o arranjo base com todos os balões do mesmo tamanho. Se você não tiver o molde para fazer essa medição, para que todos os seus balões fiquem do mesmo tamanho, você pode fazer no olho usando a sua bombinha como base de medida. Todos esses balões aqui que a gente vai fazer o arranjo comum, que é o arranjo normal, todos eles têm 5 polegadas. O arranjo desconstruído, a gente fez um composê com vários tamanhos de balão, saindo do 5 até o 7. 5, 6,5 e 7. No normal, a gente vai usar todos de 5 mesmo. Para esse composê que a gente vai fazer do arranjo, que vai ser todo do mesmo tamanho, a gente vai fazer com a medida de 2 puxadinhas. Então, a gente vai colocar o pescocinho do balão todo aqui no bico da nossa bomba. Segurar aqui em cima para ele ficar redondinho, ó. Segurou aqui em cima, deixou só a barriguinha dele para fora. Vou dar 1, 2. Enrolei aqui em cima, tirei. E fiz o nó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho de formatinho de pera? Não tem problema, porque quando eu juntar ele com outro balão pra fazer o arranjo, do jeito que eu vou te mostrar, ele vai fazer muito mais sentido desse jeito. O ideal é que você faça duplinhas de todas as cores, para que o seu topo, o seu arranjo fique totalmente redondinho. Então, como eu vou usar esse daqui, pratinha, eu fiz só um prata. Aí eu vou juntar ele e fazer como se ele fosse a dupla do outro. Então, o que a gente vai fazer? Intercalar todas as cores, né? E eu vou fazer o quê? Vou pegar esse pescocinho aqui, que ficou bem grande, vou juntar no outro, dando 2 voltas, para que ele não saia, ó. 1, 2. E aí eu vou amarrar aqui. Amarrei. Vou fazer isso com todas as duplinhas, da mesma forma. Vou deixar esse com glitter por último, pra gente poder encaixar ele do jeito que a gente achar melhor que vai ficar a parte da frente. Então eu vou pegar aqui, ó. Juntei aqui no meio as duas. Vou dar do mesmo jeito, 2 voltas em cima e 1 volta embaixo. E ele vai ficar assim. Então eu vou pegar o outro, vou escolher um dos balões e vou fazer da mesma forma. Pra ele não ficar tão juntinho aqui, eu vou fazer aqui. Esse aqui, 2 voltas. 1, 2. E vou jogar o outro no meiozinho daqui. E vou pegar o meu
brilhantinho e vou fazer da mesma forma. Não precisa ter medo dele estourar, porque você tá vendo que ele ficou um pouquinho mais escuro essa parte de baixo, porque ele não encheu o suficiente. Então você pode puxar mesmo, que não vai dar ruim, não vai estourar. Então você vai vir aqui, ó, no gargalinho aqui de novo. Vou dar 2 voltinhas e vou virar o outro de lado. E agora, o que a gente vai fazer? Vai misturar para que fique uma frente bonita. Essa vai ser a frente do nosso arranjo de balões. Se você quiser colocar mais balões, pode ficar à vontade. A gente fez essa duplinha para ele ficar aqui, ó, proporcional ao bolo de 20 centímetros. Se você quiser encher ele mais, eu aconselho que você faça os balões menores, com um tamanhozinho menor, mais compacto, para que ele não fique desproporcional para o bolo. Você pode fazer com o palito, só encaixar ele aqui, que ele fica bem presinho, ó. Tá vendo que ele tá bem emaranhado aqui dentro? Você pode simplesmente colocar o palito aqui dentro, que ele não sai. Então, está pronto o nosso arranjo de balão. Ele não vai cair, ó, tá bem presinho com o nosso palito. Se você quiser dar mais estrutura para ele ficar um pouquinho maior, você pode chegar ele para baixo, que ele também não sai. Ou pode colocar o palito dentro da mesma forma que a gente fez a estrutura do outro, para ele ficar um pouquinho maior e ficar só essa pontinha por cima do bolo, que tá tudo certo também. Agora eu vou ensinar para você uma técnica para o acabamento de dentro não ficar aparecendo, para que ele não apareça todas as boquinhas do balão quando você usar um balão totalmente transparente. Aqui não apareceu porque o balão tá todo enfeitadinho por dentro, mas se ele for um balão totalmente transparente, ele acaba aparecendo um pouquinho a boca, e eu vou ensinar isso no próximo arranjo, que vai ser o arranjo desconstruído. E agora, para o nosso arranjo desconstruído, a gente vai usar balão número 7, número 6,5 e número 5 polegadas. E a gente vai encher eles desproporcionalmente. A gente não vai deixar todos do mesmo tamanho para que ele fique desconstruído mesmo. Então, vou começar aqui pelo nosso número 7, todo o nosso pescocinho aqui. E agora, ó, pra você ver a diferença do nosso número 5. Quando a gente dá 2 bombadas no número 5, ele não fica essa barriguinha mais escura aqui, porque ele encheu praticamente inteiro. Quando a gente faz com o número 7, tá vendo que a parte escura dele ficou bem menor do que essa daqui? Esse ficou bem mais escuro porque ele não encheu o suficiente, ele não inflou. Então essa parte aqui a gente vai ter que esconder, se você quiser usar todos números desproporcionais. Você também pode fazer isso com todos os números 5 e encher de diferentes tamanhos. Mas aqui, como a gente já tinha o número maior mesmo, a gente vai fazer eles com os números diferentes mesmo de balão. E do mesmo jeito a gente vai fazer as duplinhas. Só que eu vou tentar fazer essa dupla com o tamanho mais desproporcional possível. E agora, ó, pra gente dar aquele acabamento que eu falei, a gente vai tirar todas as boquinhas dos balões, com a tesoura mesmo. Pode cortar sem medo, que não vai sair depois. Junta elas aqui, ó, que a gente vai usar elas depois. Já tem até um recipiente de boquinhas de balão. E agora a gente vai fazer o quê? Juntar todos os balões do mesmo jeito que a gente juntou o outro. Juntei aqui, ó, 2 voltinhas, 2, e uma próxima aqui embaixo. Aí do mesmo jeito eu vou pegar esse daqui que já tá diferente. 2 voltas, joguei pra cima. E agora é só você ir ajeitando aqui, pra que ele não fique todas as cores juntas. E pronto, o nosso arranjo desconstruído está prontinho. E sem a rebarbinha das nossas boquinhas aqui dentro, ó. Da mesma forma, você pode colocar ou só o seu canudo aqui, que ele já vai encaixar certinho aqui dentro,
pode fazer a adaptação com o canudo aqui por dentro também, ó. E para que esse canudo ele não passe aqui pra cima, você pode colocar um pouquinho de cola quente aqui no fundinho e encaixar ele, para que ele não corra muito lá pra cima. E você que vai fazer o tamanho dele aqui embaixo, você que vai dizer qual vai ser o tamanho, vai pegar a pontinha do seu canudo, vai colocar o seu biquinho de cola quente, ó, e vai encaixar o seu canudo aqui dentro. E você que vai dizer, ó, qual vai ser o tamanho do seu canudo, o tanto que você quer que ele vá pra cima ou pra baixo, que não vai interferir em nada quando a sua boleira for colocar no bolo. Essa parte transparente vai ficar toda pra dentro do bolo e essa parte vai ficar pra cima. E pronto, nosso arranjo desconstruído está prontinho. Agora, ó, o nosso desconstruído e o nosso totalmente do mesmo tamanho. Duas opções diferentes, totalmente diferentes, mas com a mesma técnica. E agora eu vou mostrar as variações que a gente pode fazer de composição dos nossos arranjos. Como se já não fosse maravilhoso desse jeito, né? O que a gente pode fazer? Vou mostrar duas opções nos dois arranjos para vocês verem que eles vão ficar totalmente diferentes do que simplesmente fazer o arranjo desse jeito. Como eu já ensinei vocês a colocarem o adesivo no próprio balão único, no bolo, a gente vai aplicar adesivo também aqui. Poderia ser em formas como ele parece de Halloween, as cores já chamam pro Halloween. Poderia ser aplique de abóbora aqui, por exemplo, aplique de fantasma no pretinho. Mas como a gente vai fazer o básico pra te mostrar, vou colocar aplique de nomes, que também fica super bacana. Vamos usar a mesma fórmula, porém dessa vez a gente já vai colocar ele com o palito desse jeito pra mostrar que essa é a nossa cara do nosso arranjo, né? Essa vai ser a nossa frente. Então a gente vai ter que enfeitar os balões que estão aqui na nossa frente. Então vamos lá, separei alguns, recortei alguns nomes na plotter. Exatamente da mesma forma que a gente já fez no outro balão, no nosso primeiro. A gente deixa mais delicado. Aí eu vou aplicar o nome Poison no balão roxinho. E aí, a gente não precisa colocar ele alinhado, todo retinho. Como ele é um balão, um arranjo de balão, a intenção é que ele fique bem divertido mesmo. Então, você pode colocar ele na posição que você quiser. Meio na vertical, viradinho, pode colocar reto também, pode colocar meio virado pra cima, pra baixo, tanto faz. O importante é que você preencha esse balão do jeito certo e que dê destaque. Como o nosso adesivo vai ser preto, a gente vai colocar em balões que vão dar destaque nesse preto. Com muito cuidado, a gente vai retirando assim o adesivo. E aí, se ficar um pouquinho de cola a mais, você pode ir colocando com a unha mesmo, com o dedo, ó, fixando. E aí, ó, a gente já tem o primeiro balão personalizado. E o mais legal de fazer o arranjo assim, é que mesmo que você tenha colado ele pra cima, por exemplo, tem como você ajeitar. E ajeitando ele pra ele ficar realmente na frente, viradinho. E o melhor é que você vai poder reaproveitar o mesmo durex que você utilizou primeiro, pra fazer os outros também. E agora sim, ó, totalmente finalizada, decorada. E deu até mais movimento pro nosso arranjo, né? Perfeito desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer pra colocar adereços aqui também, que podem compor melhor e agregar valor pro seu arranjo. Agora a gente vai fazer no desconstruído que a gente fez antes. Agora, pro nosso arranjo desconstruído, a gente vai fazer outro jeito de acabamento. A gente vai colocar coisas, adereços aqui pra agregar valor. E o que pode ser esses adereços? Pode ser fita, pode ser um strass, pode ser alguma coisa que vai ficar pendurada. Normalmente a gente usa cordãozinho de strass ou fita mesmo para deixar com um movimento a mais penduradinho do lado. Ou esses chaveirinhos assim que ficam um charme também. Agora eu vou ensinar vocês como que a gente pode colocar eles
e encaixar certinho para que ele fique bem maravilhoso. Então a primeira coisa é a gente escolher as cores para ajudar a compor, para não ficar gritando demais com esse arranjo. Então a gente vai fazer o quê? Como ele tá com cor bem delicada, a gente vai colocar uma fita branca, vai usar fita branca bem fininha para que ela fique bem movimentada mesmo. Vamos usar um desses pingentinhos azuis para combinar, ou a gente pode usar também o dourado. Vamos ver qual que fica melhor ali na hora. Primeiro você vai vir aqui, ó, e vai ver qual vai ser a frente do seu arranjo. Então o que que a gente vai fazer? Vai medir aqui na frente primeiro. Vou medir e vou ver qual o tamanho que eu quero que fique pendurado. Quero que fique desse tamanho, então eu vou medir 3 dedos a mais. Por quê? Esses 3 dedos vão entrelaçar aqui dentro dos meus balões. Do mesmo jeito que eu fiz o enlace quando a gente fez as duplinhas, a gente vai fazer desse jeito aqui também. Então, eu vou pegar a medida aqui que deu, vou medir os 3 dedos a mais e essa vai ser a minha medida total. Eu quero que fique bastante pendurado, então eu vou colocar 1, 2, 3, 5 partezinhas penduradas. Então, eu vou vir aqui, vou cortar todas. E essas aqui, ó, do meio, eu vou deixar elas presinhas desse jeito aqui, ó. Vou só moldar e vou vir aqui com essa quinta que eu fiz e vou fazer o nó aqui em cima, onde ela vai ficar pendurada mesmo. E agora eu vou recortar essa daqui. Estão vendo que essa quinta aqui ficou um pouquinho menor? Não tem problema. Porque quando eu fizer assim, uma realmente vai ficar uma maior do que a outra aqui, ó. Que vai dar movimento pro seu topo, não tem problema. E a gente vai fazer o quê? Queimar todas as pontinhas pra não desfiar quando chegar no cliente, né? Lembrando que sempre queimar com a chama azul do seu isqueiro. Esse nó eu não quero que apareça para o meu acabamento não ficar ruim. Então, eu vou colocar ele no meio de 2 bolas que não sejam bolas transparentes. Então, eu não posso colocar ela aqui no meio desse para aparecer. Então, eu vou vir aqui na azul. E vou colocar ele por trás. Aqui, ó. Vou trazer o nó pra trás e vou encaixar ela aqui no azul. Esse, como ficou muito grande, eu vou fazer o quê? Vou dar uma volta aqui no verde. Pra que eles fiquem do mesmo tamanho. E eles não precisam ficar todos pra frente. Você pode deixar um pouquinho pra trás, alguns pra frente, pra dar um detalhe a mais mesmo. E aí você pode ir arranjando o seu balão pra não aparecer a famosa partezinha aqui, ó, mais escura. Então você pode ir virando ele, pra que ele fique pra trás. Pode deixar o transparentinho mais pra frente. Eu quero colocar esse penduricaiozinho aqui. Ou eu quero colocar esse daqui que já tá fechadinho. Você pode fazer ou colocar ele por baixo do seu canudo e encaixar aqui entre as bolas. Você vai encaixar no seu canudinho aqui embaixo, desse jeito, e ir ajeitando ele do jeito que você quiser. Ou você pode colocar ele em uma das fitas, amarrar uma fita nova aqui, mais um pedacinho. Essa não precisa de medida. Você vai fazer, ó, um chaveirinho maior. E vai dar um nozinho aqui em cima e passar ele por dentro de um dos balões. E aí você traz ele pra onde você quer que ele fique. Por isso que é sempre bom a gente fazer bem maior um pouquinho. Porque aí você pode ir girando elas até ficar do jeito que você quer. Mas já dá um super up no seu arranjinho, né? E desse jeito você pode colar também adesivo, pode colocar strass também coladinho nele, que fica maravilhoso.